Olá, bem-vindo ao mundo dos Capsule Monsters. O meu nome é Oak, as pessoas chamam-me professor de Capsule Monsters. Este mundo é habitado por criaturas chamadas Capsule Monsters. Para algumas pessoas, os Capsule Monsters são animais de estimação. Outros usam-nos para batalhas. Eu estudo os Capsule Monsters como profissão. O quê? Dizes que isto não são Capsule Monsters? São Pokémon? Tens a certeza disso? Muito bem. Então, em vez de explorar o mundo destas criaturas, vamos explorar o teu. Vamos voltar no tempo até 1990, no Japão. Mais precisamente, à cidade de Tóquio. É lá que encontramos uma pequena empresa com o nome curioso de Game Freak. Até pouco tempo atrás, a Game Freak não passava de uma revista artesanal de videojogos criada em 1981 por um jovem chamado Satoshi Tajiri. O seu amigo Ken Sugimori, aspirante a mangaka, dava vida às páginas com ilustrações desenhadas à mão, já que naquela altura não era possível capturar imagens diretamente dos jogos. A revista começou pequena, mas chegou a conquistar uma comunidade de jogadores apaixonados. No ano anterior, ou seja, 1989, Tajiri decidiu dar um passo maior e transformar a sua paixão numa empresa de desenvolvimento. Ao lado de Sugimori e de Junichi Masuda, músico e programador, fundou oficialmente a Game Freak Inc. O primeiro jogo foi lançado nesse mesmo ano para a Nintendo Famicom, também conhecida como NES. Chamava-se Quinty, que no Ocidente ficou conhecido como Mendel Palace, lançado fora do Japão em 1990. Era um jogo simples, mas marcou o início de uma nova fase. Agora, a Game Freak era um estúdio de desenvolvimento de videojogos. Mas voltando ao ponto em questão. Nos modestos corredores do escritório em Setagaya, Tajiri guardava uma ideia inspirada na sua infância. Quando era criança, passava os dias a apanhar insetos nos campos da sua cidade natal. Sonhava em recriar aquela sensação de descoberta e coleção. Foi então que, ao observar o Game Boy e o seu cabo de ligação, surgiu a faísca. E se as crianças pudessem apanhar criaturas virtuais e trocá-las umas com as outras? Para explicar a ideia da troca, Tajiri chegou a usar um exemplo curioso. Quando jogava Dragon Quest, procurava um item raro que não tinha, mas descobriu que o seu amigo possuía dois e não havia maneira de o trocar com ele. Isso ajudava a ilustrar o que ele queria mudar. Um jogo onde os jogadores pudessem partilhar e trocar aquilo que encontravam. Assim nasceu o conceito de Capsule Monsters, criaturas que podiam ser capturadas, guardadas e trocadas. Para dar vida a esse mundo, Tajiri contou com Ken Sugimori, que começou a desenhar os primeiros rascunhos dos monstros. A ideia foi apresentada à Nintendo, onde figuras como Shigeru Miyamoto viram potencial, mas pediram ajustes antes de avançar. O desenvolvimento foi uma verdadeira batalha. Houve problemas no registro do nome Capsule Monsters, falta de fundos, funcionários a despedirem-se e até perda de dados cruciais quando o hardware falhou. Muitos acreditavam que o projeto não sobreviveria. Ainda assim, a pequena equipa resistiu. Ken Sugimori deixou de lado o seu sonho de ser mangaka e tornou-se funcionário a tempo inteiro da Game Freak. Junichi Masuda, que até então compunha música, mergulhou profundamente em linguagens de programação para ultrapassar as limitações do Game Boy. A Critters Inc. entrou como parceira, investindo no projeto em troca de parte dos lucros futuros. Mas mesmo assim, os fundos eram escassos e, para conseguir continuar, Tajiri, Masuda e os restantes funcionários tiveram de assumir outros trabalhos paralelos de desenvolvimento, trabalhando de dia e dedicando noites e fins de semana a este projeto. Finalmente, em 27 de fevereiro de 1996, no Japão, foram lançados os jogos Pocket Monsters Red e Pocket Monsters Green para o Game Boy. Cada versão tinha criaturas exclusivas, obrigando os jogadores a trocar entre si para completar a coleção, exatamente como Tajiri sonhara. No início, as vendas foram modestas, mas com o tempo começaram a crescer. Em 15 de outubro de 1996, foi lançada uma versão melhorada chamada Pocket Monsters Blue, com gráficos refinados, correções de bugs e ajustes na jogabilidade. Inicialmente exclusiva da revista CoroCoro Comic,
rapidamente ganhou lançamento comercial. Curiosamente, foi esta versão Blue que serviu de base para a adaptação ocidental. Quando a Nintendo lançou a franquia fora do Japão, o jogo chegou como Pokémon Red e Pokémon Blue, dando início a um fenómeno global que se expandiu para cartas colecionáveis, brinquedos e uma série de animação que marcaria gerações. Por isso tens razão, não são Capsule Monsters, são Pocket Monsters ou simplesmente Pokémon. Tudo isto só aconteceu graças ao esforço, trabalho e crença numa ideia que à primeira vista parecia simples. Se não fossem eles, talvez Pokémon nunca existisse. Ou talvez ainda fossem Capsule Monsters. Pois bem, hoje ficamos por aqui, mas para a próxima vamos explorar então o mundo destas criaturas mágicas, os Pokémon.